rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alexandre Paiva. Demos um tempo para vocês aí durante o carnaval, demos uma descansada aqui também, para que vocês ficassem um tempinho fora, livre da nossa cara, mas estamos de volta, já trabalhando a todo vapor. E nesse intervalo, inclusive, estourou até uma guerra no mundo, tá? Inclusive, recentemente falamos em um vídeo, eu creio que faz umas 2 semanas atrás, que nós estávamos já fazendo uma leitura de que vinha guerra pesada por aí no mundo, e chegou, infelizmente. Era uma previsão que eu já tinha feito, que acabou se concretizando, né? Lá na Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia, é uma longa história ali já de uma intriga entre esses países. A grande União Soviética rachou ali, né, nos anos 90, ali, anos 80, 90, e aí ganharam a liberdade daquele país autoritário que era a União Soviética. E agora a Rússia, né, a extinta União Soviética, está querendo trazer de novo essa espécie de União Soviética e aglutinar todos os países de novo em um grande bloco. E, inclusive, eles querem avançar. É um problema gravíssimo que está acontecendo na Europa, que tem reflexos graves também aqui no nosso país. E eu creio que ainda vai levar tempo para que isso se ajuste, se é que vai se ajustar. Porque, inclusive, lá, o homem lá da Rússia está falando, inclusive, já em botar em alerta vermelho as bombas nucleares. É grave o negócio, pessoal. Não é brincadeira, não. E eu quero aproveitar esse tema que está aí, né, tomando conta do noticiário mundial, para trazer luz para o nosso problema aqui também, porque queiram ou não queiram, tem também relação com o nosso problema que nós vivemos aqui. E por que eu digo isso? Se vocês não conhecem, ou alguns devem conhecer, a grande maioria deve conhecer, o movimento feminista tem um grupo, que é o grupo radical mais famoso do mundo, que por uma coincidência, eu diria até que feliz, porque aí fica muito mais evidenciada a hipocrisia, né? Por uma coincidência feliz, este maior grupo feminista, maior grupo radical feminista, mais famoso que tem mundialmente falando, que é o tal do Fêmen, né? Um grupo radical feminista lá da Europa, ela nasceu na Ucrânia, justamente na Ucrânia, né? O berço desse movimento, desse braço mais radical do movimento feminista. São aquelas mulheres ativistas, elas, se bem que é aquela ativista que mostra os peitos na rua. Nossa, que legal. Os machistas adoram essas manifestações aí de peito de mulher de fora, né? E esse movimento Fêmen é famoso por causa disso. Eles invadem igrejas com mulheres nuas, fazem coisas absurdas, cara. Defecam, urinam em cima de altares ali, onde tem as pessoas reverenciam, né, fazem as suas adorações, geralmente as cristãs, né, porque se você for ver, ela não vai lá para países muçulmanos fazer isso lá com os muçulmanos. É que o cristão é um povo mais pacífico, então elas ficam se sentindo à vontade para cometer essas barbaridades e desrespeitar a orientação religiosa das pessoas. Mas esse é o tipo, né? É o tipo da manifestação feminista que você sabe que é o que elas podem fazer, é o que elas mais fazem. Porque elas se dizem as mulheres empoderadas, e o poder dela é defecar em cima de um altar. Nossa, mulher, parabéns, hein? O poder dela é tirar a camiseta e mostrar os peitos. Nossa, você vai ver aqueles peitos tudo caído, mas enfim, vamos lá. E agora, o Fêmen, né, quando estourou a guerra, inclusive, elas sempre dizem lutar por direitos iguais, porque nós queremos direitos iguais. E aí, vocês querem direitos iguais? Então tá, vamos lá, né? Legal, vocês podem fazer tudo que os homens fazem, mas vocês vão ter que fazer tudo que os homens fazem também, pelo outro lado. Mas como sempre, a hipocrisia feminista, elas querem os benefícios, querem as benesses, querem só a mamatinha, só a coisinha mole, coisinha fácil. Agora, se você disser para ela que ela também tem responsabilidades a cumprir, ó, ela corre, foge, sai correndo, vaza. E na Ucrânia aconteceu exatamente isso. Recentemente, né, o governo ucraniano disse, tá bom, vocês querem direitos iguais? Terão direitos iguais. Acabou. Porém, vocês terão deveres iguais. E aí colocaram lá no Ministério da Defesa que mulheres também teriam que ser recrutadas para a guerra. As feministas piraram, surtaram, né? Porque aí já não, opa, peraí, nós não queremos tantos direitos iguais assim, né? Peraí, peronomútil, aí já não... Aí agora estão lutando para que o presidente revogue essa lei onde obriga as mulheres. E pelo visto já voltaram atrás. Por quê? Se você for pesquisar no noticiário, lá está muito claro. Somente os homens foram proibidos de deixar o país. Mulheres e crianças estão autorizadas
a sair do país. Ou seja, é uma obrigação, mas pelo não mútuo, né? Mas pelo menos serviu para mostrar a hipocrisia delas, que elas não querem direitos iguais coisíssima nenhuma. Inclusive, uma das líderes dela lá fez uma manifestação com uma criança, né, com os peitos de fora, que é o que elas conseguem fazer, abraçando uma criança e dizendo o seguinte, a frase dela, hands off women, ou seja, tirem as mãos das mulheres, uma coisa assim, né? Para elas, nós estamos colocando a mão nelas ao jogar elas para também fazer parte dessa guerra, para pedir para elas, ó, vamos lá, então defenda o seu país. Não. Nós não entramos nessa guerra, foram homens que criaram essa guerra. Olha, eu tenho certeza absoluta, se fosse uma mulher, uma presidente mulher, elas diriam a mesma coisa. Meu, assim, ó, não é porque essa guerra foi criada por homens, é mentira, eles são covardes. Elas diriam a mesma coisa se a presidente fosse mulher. Porque elas não querem ter responsabilidade, não querem colocar o delas na reta. O homem que se exploda. É uma mentira, é uma farsa. O feminismo é uma farsa. E essa manifestante, ela disse o seguinte, que a mulher não pode ser obrigada, ela só vai se ela quiser. Ou seja, aquela velha história do feminismo, mulher não pode ser obrigada a fazer nada. Você percebeu que elas não querem obrigação nenhuma, querem somente, única e exclusivamente os privilégios, benefícios da sociedade, como sempre tiveram. Agora com base no mentira, dizendo que elas sempre foram oprimidas, que elas sempre foram deixadas de escanteio, elas querem assumir o poder. E para assumir o poder, elas têm que fazer essas manifestações toscas aqui, dizendo que querem direitos iguais. Mas quando você realmente dá os direitos iguais, aliás, pouquíssimos países, ditos países livres, têm alguma distinção entre leis para homens e mulheres. Eu arriscaria dizer que nenhum país tem. É tudo igual. Aqui no Brasil é tudo igual, os mesmos direitos, exatamente os mesmos direitos que os homens têm, as mulheres têm. É uma falácia, é uma farsa essa história de que mulheres têm opressão, que mulheres não têm os direitos iguais, é mentira. E ela teve a cara de pau de falar isso, olha, ela só vai pra guerra se ela quiser. Vocês homens não podem obrigar, vocês não têm uma força moral para mandar uma mulher para a guerra. E aí parece que realmente essa lei era meio frouxa, porque o país autorizou que as mulheres saíssem do país. Ou seja, elas não foram realmente obrigadas. Mas como eu disse para vocês, serviu para mostrar a hipocrisia delas. Serviu para mostrar a realidade. Sempre que estoura um momento de crise, a verdade aparece. As narrativas, todas elas morrem. Porque narrativa é uma versão da história. Não é a verdade. A verdade, ela é eu sempre disse para vocês, a verdade é exclusiva, é única. Só existe uma verdade, o resto é história. E a verdade é essa. Os homens que são, de fato, os que sempre foram desprivilegiados na história. O homem sempre que precisou, ele morreu para proteger uma mulher. Ele morreu para proteger o filho dele. Ou a sociedade, ou a cidade, ou o país, que seja. Mas é esta a realidade. Quem sempre teve privilégios, na verdade, ao longo da história da humanidade, foram as mulheres. Os homens sempre ficaram com os trabalhos mais pesados, mais difíceis, mais perigosos. A mulher, nossa, ela era oprimida, ela ficava em casa cuidando do lar, limpando e fazendo comida. Nossa, que opressão. Cara, é absurdo. Enfim, nós sabemos disso. Você que me acompanha sabe disso. Só que essa narrativa podre feminista compra a cabeça dessas menininhas que não tem nada na cabeça. E os caras também, esses moleques novos aí que também não tem bosta nenhuma na cabeça, acaba comprando a narrativa. Mano, por isso que eu digo pra você aqui, já disse várias vezes, se você se diz feminista ou apoiador, porque diz que homens não são feministas, homens só podem apoiar, feministas são só mulheres. Se você pelo menos apoia isso, cara, você pra mim não vale nada, mais do que 10 centavos. Eu quero você longe daqui. Mas se você estiver disposto a abrir a mente e falar assim, cara, eu acho que eu fui enganado, realmente o feminismo é uma mentira, não é bem assim, então você fica aqui e você vai aprender muita coisa, porque você vai entender de fato o que é a realidade. E a realidade é essa. Os homens são os maiores prejudicados de toda a história, como está acontecendo lá na Ucrânia neste exato momento. E na Rússia também, porque quem vai para a guerra, geralmente em sua grande maioria, são os homens. As mulheres não são obrigadas e... Vamos falar, o exército nem faz tanta questão, porque nessa hora é hora do pau pegar. É hora de força física, é hora de força bruta. E às vezes acaba que a mulher até acaba atrapalhando um pouquinho lá no front, lá. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe que já vai vir gente aqui me atacar. A questão é, feminismo é hipocrisia e o FEME, o maior movimento feminista do mundo, pode provar isso para vocês. Vocês entenderam o que eu falei para vocês. O FEME mostra, prova por A mais B,
que o feminismo é mentira pura, concentrada, hipocrisia. É mulher narcisista que quer se mostrar, quer aparecer. Essa aqui que fez a manifestação lá, queria direitos iguais, aos direitos iguais vieram, aí quer manter só os benefícios, né? O que for ruim, tira. Você acha que mulher vai ter que morrer na guerra? Não, não. Deixa os homens morrer tudo. Porque para elas, no fundo, é interessante sim que, né, acabem os homens. Quanto menos homens tiver, elas pensam o seguinte, menos resistência nós vamos ter para tomar o poder. Essa é a realidade. Então você que me segue aí, que já acompanha o canal, sabe o que nós estamos falando. Agora você tem uma prova cabal. A história, ela é única. Narrativas todas morrem em momentos de crise como o de guerra. Você percebe qual que é a verdade. A verdade sempre aparece. E a verdade é que o homem é que sempre foi o desprivilegiado da história. Sempre que deu a vida, deu a alma para proteger uma mulher, para proteger um filho, uma cidade, uma comunidade, uma tribo, certo? Então, bota isso na cabeça e quando aquela feminista chata vier perturbar, você manda ela para aquele lugar, com gosto e com a boca cheia por mim, tá bom? Um abraço!